vou pedir, amado e amada, que você abra a sua Bíblia no livro, na carta aos Filipenses, no capítulo 1. Por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 1. Essa é uma carta, irmãos, que eu mesmo tenho uma grande admiração. Gosto muito da carta aos Filipenses. O seu teor, ele é fundamental, sabe, assim, inclusive para tempos, né, de adversidades. O apóstolo Paulo escreveu essa carta numa situação bem adversa. E eu quero compartilhar os ensinos que ele nos traz aqui nesse texto, amados. Então, Filipenses no capítulo 1. Nós iremos ler versículo 3, 6. Os irmãos vão me acompanhando aí. Diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós vamos ao verso 12, que diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O 18 diz: todavia que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Vamos orar? Pai amado, seja conosco, Deus, aqui na ministração. Usa-nos, Pai, para esse fim. E fala, Deus, ao coração da tua igreja. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, muitos dos irmãos definem a carta aos Filipenses como uma carta bem diferente, porque ela não é uma carta que foi escrita por conta de um problema, né? Para resolver um problema, como boas cartas, né? Boa parte das cartas de Paulo são assim. É uma carta muito amigável, ela tem um teor que passa uma mensagem, irmãos, bem amigável e bem tranquila, que é a alegria. Irmãos, essa carta é conhecida como a Carta da Alegria, porque ela tem pelo menos umas 16 expressões que
falam disso, né? De regozijo, de alegria, de gozo. Paulo, ele de uma maneira bem amigável, ele escreve aos filipenses. E o interessante, irmãos, que essa carta da alegria, com esse teor, né, tão diferente, né, das outras cartas, ela foi escrita dentro de um contexto que muitos de nós, ou geralmente, né, pessoas que vivem no contexto em que essa carta foi escrita, não tem tanta alegria assim. São pessoas, de repente, num contexto em que essa carta foi escrita, muitas pessoas acabam vivendo uma tristeza, uma angústia, desespero, porque essa carta foi escrita dentro de uma prisão. Esse é o contexto dela. Ela foi escrita dentro de uma prisão. E Paulo estava preso, escrevendo sobre alegria, irmãos. E é por isso que essa carta ela é tão diferente. E uma coisa interessante é que nessa carta, que é escrita nesse contexto, apesar dos pesares, Paulo está animando outros irmãos que também estão vivendo uma situação delicada de perseguição. E aí, o que me faz pensar que Paulo fala sobre alegria num contexto como esse. Por que será? O que estava gerando alegria no coração do apóstolo Paulo? Muitos estudiosos concordam que a pessoa que escreveu essa carta, o apóstolo Paulo, tinha um coração repleto de alegria. Apesar de estar preso, apesar de ser perseguido, Paulo escreve sobre a alegria de uma maneira muito apropriada, pertinente. E o que nós queremos entender hoje, o que nós vamos entender hoje, é o que de fato gerava essa alegria no coração de Paulo, apesar de um contexto tão divergente. E o que eu quero destacar aqui, amados, que uma das coisas que gerava alegria, na verdade, Paulo, ele dispõe aqui de uma perspectiva, ou pelo menos de 3 perspectivas, que nos fazem entender por que existia alegria no coração dele. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que aquilo que gerava alegria no coração de Paulo, do apóstolo Paulo, era lembrar das bênçãos do passado. Irmãos, Paulo, ele lembra aqui na carta o quanto Deus o abençoou, quanto Deus foi benevolente com ele através dessa igreja de Filipe. Paulo está lembrando aqui o quanto Deus alcançou o seu ministério, usou o seu ministério através dos irmãos filipenses. É por isso que Paulo aqui, nos primeiros versículos, ele diz assim, olha, eu oro com alegria, né? Em outras palavras, ele está dizendo isso, eu oro com alegria todas as vezes que eu lembro de vocês. Então, interessante, irmãos, que de repente, esse contexto que nós estamos vivendo é um momento de nós também olharmos para trás, como o apóstolo Paulo está olhando, e olharmos para trás entendendo, observando aquilo que Deus tem feito por nós. Eu acho que esse contexto que nós estamos vivendo e esse momento que nós vivemos, irmãos, é um momento de olhar para trás. Olhar para trás para aquilo que Deus tem feito. Olhar para trás e olhar para as bênçãos, do como Deus nos abençoou. É um momento de olhar para trás e ver o quanto Deus ele abriu portas, o quanto Deus nos conduziu, o quanto Deus nos livrou, nos livramentos de Deus. Acho que esse é um momento da gente olhar um pouco para trás. Sabe quando nós abrimos um álbum de fotografia? Às vezes quando nós abrimos um álbum de fotografia, nós revivemos um momento. Eu não sei se
Você já passou por essa experiência, teve essa experiência, né? Você está olhando um álbum de fotografia e aí você reviveu o momento. Nossa, como foi gostoso aquele momento. Você olha foto de tempos atrás e você percebe o quanto aquele momento foi gostoso, o quanto aquilo foi bom, né? O quanto aquilo... E às vezes até você percebe, você para e diz, nossa, eu era feliz e não sabia, né? Algumas vezes que eu abri alguns álbuns de fotografia e vendo, aquilo suscitou uma coisa gostosa no meu coração, uma alegria no meu coração. Eu entendo que esse é o momento, irmãos, de nós abrirmos esse álbum de fotografia com Deus, do nosso passado, sabe? Olhando para o Deus, olhando, irmãos, nesse álbum de fotografia, as misericórdias do Senhor que nos alcançaram dia após dia. Olhando para esse álbum de fotografia com o nosso Deus e olhando ali que grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós vivemos, nós podemos nos alegrar. Nós precisamos olhar esse álbum de fotografia de Deus, de uma história com Deus, e entender, amados, que até aqui nos abençoou o Senhor. Até aqui tem nos abençoado o Senhor. Né? Samuel, ele estava em Mispa, ele estava num contexto de guerra, ele estava num contexto de confronto, e aí o Senhor, com os filisteus, e aí o Senhor deu a vitória a Samuel. E o que Samuel faz? Ele levanta uma pedra e naquele lugar, e chama aquele lugar de Ebenezer, né? E depois ele diz, até aqui nos abençoou o Senhor. Literalmente, Ebenezer significa a pedra de Deus. Né? Deus é a nossa rocha, aliás. Deus é a nossa pedra. Queridos, por que Samuel fez isso? Samuel fez isso, amados, para que o povo lembrasse que no dia da adversidade, no dia da guerra, no dia que nós precisamos, o Senhor é a nossa pedra de socorro. No dia em que nós necessitamos do nosso Deus, Ele é a pedra que nos socorre. Ele é a pedra que nos tira da aflição. Ele é a pedra que nos tira da tribulação, amados. Eu quero louvar a Deus por isso, porque é interessante, irmãos, nós olharmos para trás entendendo isso. Eu quero louvar a Deus, eu louvo a Deus por entender que num momento como esse, amados, Ele é a nossa pedra, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa firmeza, Ele é a nossa rocha, como nós falamos hoje pela manhã, né? Sustentados nessa rocha, nós não seremos abalados. Então o Senhor já tem mostrado, já tem na nossa vida se mostrado uma rocha forte. Irmãos, nós precisamos olhar para trás e ver esse Deus que é uma rocha na nossa vida. É um erro, inclusive, não olhar para trás, observando, entendendo que o Senhor é a nossa rocha. Amados, um dos piores erros do povo de Israel, um dos piores erros do povo de Israel foi isso. No deserto, eles estavam cruzando o deserto para entrar na terra prometida. E o que acontece, amados? No meio do deserto ali, atravessando aquele deserto para chegar na terra, o povo começa a murmurar, o povo começa a se maldizer, o povo começa a se lamentar, a se angustiar e a se entristecer. E eles esqueceram, olha o erro, eles esqueceram de olhar para trás e entender que Deus os tirou, como Êxodo capítulo 13 diz, Deus os tirou com forte mão das mãos de Faraó. Então, se eles tivessem olhado para trás, irmãos, se aquele povo tivesse olhado um pouco mais para trás, com cuidado, olhado para trás com devoção, queridos, entendendo aquilo que Deus, percebendo aquilo que Deus já fez, amados, sabe o que eles veriam? Eles veriam um Deus que quebrou o coração de Faraó com 10 pragas. Aquele coração endurecido. O que eles veriam? Eles veriam um Deus que abriu o mar em favor do seu povo. O que eles veriam se eles olhassem para trás?
Eles veriam, queridos, o anjo que foi posto à frente deles e entrou no mar com eles, os guiando. E quando o exército de Faraó veio atrás, para combater o povo de Israel, o anjo veio atrás de Israel, se colocou, né, como numa posição de defesa, de defendendo o seu povo. Queridos, o que eles veriam? Eles veriam, amados, uma coluna de nuvem durante o dia e também uma coluna de fogo durante a noite. Eles veriam Deus com poder e glória os conduzindo, se eles olhassem um pouco mais para trás. E o fato deles não terem olhado para trás, amados, fez com que aquele povo se amargurasse com a situação, com o contexto que eles estavam vivendo. Nós vamos aqui morrer, é melhor ter ficado no Egito. E eles se amarguraram, eles murmuraram, e eles viveram, queridos, um momento de recolhimento, sabe? Um momento de derrota. Eles pereceram no deserto, muitos pereceram no deserto porque não souberam olhar para trás. Amados, é o que eu digo a você, querido. Olhe para trás e veja o Deus que nos salva, o Deus que nos livra, o Deus que nos ama, o Deus que tem sido fiel conosco, o Deus que já abriu portas, o Deus que tem nos acompanhado nessas tempestades da vida. É possível, amados, olharmos para Deus e entendermos que Ele entrou conosco no deserto e Ele está nos levando à terra prometida. Não cometam o mesmo erro que aquele povo cometeu, de não olhar para trás e se amargurar. Queridos, não olhar para trás também é uma praga. Então lança essa praga para fora da sua vida no nome de Jesus. Olhe para trás entendendo e vendo o Deus de Israel, o Deus que é o bom pastor, o Deus que nos orienta, nos guia e cuida de nós. No nome de Jesus, amados. Uma outra coisa, queridos, que também ajudava Paulo a ter essa alegria no seu coração, era ele olhar para o tempo presente, observando e percebendo as bênçãos de Deus. Então, Paulo olhava para trás e olhava as bênçãos do Senhor, né? Como ele mesmo fala aqui aos Filipenses, né? Recordo de vocês, como vocês me abençoaram. Deus me abençoou através de vocês. E também Paulo sabia olhar para o presente e perceber as bênçãos de Deus. Nós temos que lembrar aqui, irmãos, que esse homem estava numa prisão. Paulo estava preso. Ele escreve dentro de uma situação tão adversa, né? Tão difícil. E nesse tempo de onde ele poderia até ser uma pessoa angustiada, triste, né? Recolhida, Paulo ele começa a relatar as bênçãos que ele recebe de Deus. Que coisa interessante. As bênçãos que ele está vivendo ali na prisão. Então, observe bem, no versículo 12, ele fala do como Deus tem o abençoado em relação à sua missão. Ele fala do progresso do evangelho. E Paulo era um missionário. Não tem nada que agrade, não tem nada que alegre o coração de um missionário mais do que ver o reino crescendo, ver o reino se expandindo. Então, no versículo 12, ele fala sobre o progresso do evangelho, é um motivo de alegria no seu coração. No versículo 13, ele fala sobre a guarda pretoriana, a quem ele estava pregando o evangelho. Essa guarda pretoriana eram os oficiais de uma categoria especial. E ele estava tendo a chance ali, irmãos, estava sendo abençoado, nas suas palavras é isso, ele estava sendo abençoado por ter a oportunidade de pregar a guarda pretoriana. Também, amados, interessante, no versículo 14, ele fala da bênção de ter os irmãos
estimulados por conta das suas cadeias, né? Da sua prisão. Ele estava preso, mas os irmãos estavam inspirados na prisão de Paulo. Os irmãos continuavam a pregar, né? Porque viam Paulo como um herói, como um mártir, alguém que logo mais seria um mártir. Então eles não iriam desistir, porque viram ali o seu líder, né? A sua liderança não desistindo. No versículo 15, ele também fala... A sua alegria está até na pregação do evangelho, na boca daqueles que eram como se fossem os seus inimigos, né, de ministério. Então ele fala, olha, quer por pretexto ou quer de uma maneira sincera, o evangelho está sendo pregado. Isso também alegrava o coração do apóstolo Paulo. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se nós pararmos como Paulo para perceber aquilo que Deus tem feito, irmãos, hoje nós temos mais motivos para nos alegrar do que para entrar em pânico. Verdade é essa, amados. E diante dessa situação de pandemia, de crise global, né, o desespero tem tomado conta de muitas pessoas. As pessoas estão paranoicas, elas estão entrando numa noia terrível. Mas, queridos, eu consigo ver, amados, nós precisamos tentar perceber isso, a mão de Deus. A mão de Deus, por exemplo, nas informações que nós temos à disposição. Por exemplo, eu vejo a mão de Deus, irmãos, na maioria das pessoas que estão sendo curadas. A maior parte das pessoas estão em plena cura, né? Eu consigo ver a mão de Deus nisso. A cura é 13 vezes maior do que a não cura. Então, e muitas outras pessoas, nós temos mais de 150 mil pessoas, né, que estão infectadas. Boa parte já está curada e uma outra boa parte já se espera a cura dessas pessoas. Eu consigo ver a mão de Deus, irmãos, hoje, isso é uma bênção. Consigo ver a mão de Deus nos milhares e milhares de voluntários, aquelas pessoas que estão se levantando, né, e estão indo para a linha de frente combater a crise. Essa crise, né, nos hospitais, nos leitos. Eu consigo ver, amados, a mão de Deus, queridos, nos laboratórios que estão acelerando essa cura, que estão acelerando esse processo de cura. Eu consigo ver a mão de Deus aí. Eu consigo ver também, irmãos, a mão de Deus na lição que nós estamos aprendendo com toda essa situação. Deus está nos transmitindo uma mensagem, sabe, eu tenho anotado a cada situação, a cada dia, né, e que eu tenho aprendido muitas coisas, irmãos, com tudo isso, e eu tenho anotado, estou anotando cada coisa que eu tenho aprendido, e uma das coisas que eu já anotei é que Deus tem nos falado, tem nos ensinado sobre amor. Sabe por quê, amados? Eu vejo que esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo, onde nós não podemos tocar na mão, onde nós não podemos encostar, a gente tem que manter uma certa distância. Eu vejo que esse tempo, irmãos, vai gerar no nosso coração a saudade do abraço, a saudade do aperto de mão, a saudade do amor, da companhia, do olho no olho. Esse tempo que a palavra diz, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Nós estamos vivendo esse tempo de deixar de abraçar. E sabe o que vai acontecer depois? A gente tão afastado das pessoas, a gente tão isolado, e eu vejo a mão de Deus nisso, que não deixa de ser uma bênção. Ele nos comunicando sobre amor. Eu vejo Deus, irmãos, que daqui a pouco, quando tudo isso passar, nós estaremos emocionalmente desnutridos. É isso é verdade. Nós estaremos emocionalmente desnutridos. E aí, quando tudo isso estiver passando, nós vamos correr para abraçar, nós vamos correr para amar. Isso tudo vai ensinar para a gente o
quanto tempo eu perdi em não ter abraçado mais a minha mãe, em não ter abraçado mais os meus avós, em não ter abraçado mais os meus amigos, em não ter conversado mais com eles. Irmãos, eu creio numa revolução no relacionamento, na forma como nós estamos nos relacionando. Porque, amados, nós estamos muito distantes. A nossa era nos colocou, a nossa era de informação, de tecnologia, nos colocou distante das pessoas, nos colocou distante de todo mundo, nos isolou, né? A gente está aqui, de uma hora, isso aqui cansa, irmãos. Por mais que seja uma bênção, às vezes a gente trabalha, eu trabalho com o celular também, com a tecnologia, mas chega uma hora, irmãos, que eu canso. Eu quero o abraço da minha esposa, eu quero conversar com minha esposa, eu quero passar tempo com ela, né? A gente quer passar tempo com as pessoas. Mas aí, dependendo do tempo, irmãos, isso vai certamente gerar em nós um desconforto tal que nós vamos nos dar conta de que nós faltamos com amor e nós precisamos amar mais. Aí imagina, daqui a pouco passa essa situação e aí as pessoas estão carentes de amor, elas estão querendo abraçar, elas estão querendo conversar, elas estão querendo ficar perto, elas estão querendo reunir o grupo, elas estão... Irmãos, isso vai ser bom. Então eu já vejo hoje a mão de Deus nisso também. Então, amados, pensando nisso, é que eu quero dizer algumas coisas para você. Na bênção que Deus já tem promovido hoje, e na sua percepção disso, na nossa percepção disso, você precisa perceber aquilo que é bênção, não ficar só alienado com notícias ruins. Quero dizer para você, celebre as pequenas vitórias. Sabe, alguém que foi curado hoje, né, aqui, de ontem para hoje, né, houve o primeiro paciente clinicamente curado, né, da Covid-19. Isso merece a nossa celebração, amados. Uma pessoa já foi curada, glória a Deus, aqui no Pernambuco, amém. Muitos outros serão curados no nome de Jesus, né? Então, celebrar isso, sabe? Porque isso é bênção de Deus. A palavra nos diz, Tiago 1, né, que toda dádiva, todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Então celebre as pequenas vitórias. Celebre. Outra coisa, amado, tenha cuidado com aquilo que você está vendo. Tenha muito cuidado com tudo que você vê, sabe, no jornal. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que isso é a verdade. É porque eu tenho percebido isso. Outro dia eu parei, tem telejornais, irmãos, que se você não tomar cuidado, você entra tanto numa noia que diz assim, meu Deus, eu vou me matar antes que essa doença me mate. Tem gente que tá, se não tomar cuidado, entra nessa. Então tome muito cuidado com aquilo que você vê, sabe? Acho que é um tempo da gente se informar assim, da gente estar bem informado. Mas eu estava falando esses dias na minha casa, aqui em casa, eu disse, a gente entra no jornal e depois vê um outro jornal, né? Vê outra informação, vê outra, aí a gente está dentro de casa, aí às vezes não tem muita coisa para fazer, né? Então aí vai assistindo um jornal após outro, notícia após outra, aí terminou um jornal, bota no outro, aí vê de novo, aí terminou outro, aí bota no outro, tal. Irmãos, aí a gente disse aqui, a gente combinou, calma, vamos escolher um jornal. Vamos escolher um veículo de informação, a gente vai ver esse veículo de informação, vamos ver esse, eu acho que esse é legal, esse é bom também, nos dá muitas informações, então vamos ficar nesse. Terminou aí, a gente já foi informado, então pronto, vamos fazer uma outra coisa, né? Vamos cuidar da nossa vida, vamos reinventar aqui a nossa agenda, né? Os que têm filhos, né? Vamos ficar mais com filho, uma oportunidade boa, palavra, estudo, né? Você que reclamava de repente, só dá para 5 minutos aqui de palavra, porque eu ando na correria, eu vivo nessa correria da vida, tal. Então, irmãos, outra coisa, eu falei pela manhã e repito, o Senhor também nesse tempo está nos dizendo, sabe o quê? Pare. Parou. Você corre demais. Quero seu tempo comigo. Quero que você tire mais tempo comigo.
É tempo de você conhecer a sua fé. Tem muitas pessoas que não conhecem direito a sua fé. Esse é o momento de você mergulhar, irmãos. Eu quero até sugerir a você, né? Você tem o aplicativo do Google Livros, se não me engano. Lá existem vários livros também, né? Vários livros. Eu posso sugerir vários. Eu vou até tentar sugerir livros, né, no Google que você pode comprar por essa plataforma, sem que o correio chegue. Pode comprar livros para ler, livros de devoção, livros que te ensinem a ler a palavra, livros que te ensinem a fazer uma devocional com a sua família, livros que te ensinem a ter uma vida de santidade. Lógico que nenhum livro, irmãos, substitui esse que é a palavra de Deus. Então, primeiro é a palavra de Deus, reflexão na palavra. E outros livros também para te fazer crescer, né? Para te ajudar na sua devoção. Tá bom? Vamos combinar assim, amados? E a última coisa, amados, que eu diria a você é que você cuide de você, para que depois dessa crise, irmão, você não tenha outras crises para cuidar. Sabe? Cuide de você para que depois da crise do corona, você não tenha uma crise existencial, e você não tenha uma crise de pânico, você não tenha uma crise de medo, aí você fique em outras crises, mergulhado em outras crises. Então cuide de você, cuide bem de você, sabe? Irmãos, ore muito mais do que de costume. O nome de Jesus, Deus está te dando esse tempo, desculpe, para isso, para você orar muito mais, irmãos, encher o seu coração, não de medo, mas encher o seu coração de fé, com oração, com devoção e com a palavra. Então faça isso, no nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém aí da sua casa? Desse amém aí, amém, amém, Jesus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Então, amados, nós vemos que o que estava gerando alegria no coração do apóstolo Paulo é ele olhar para trás, né? E ver as bênçãos de Deus. Olhar para o presente e também ver as bênçãos de Deus hoje. E também olhar para o futuro e ver as bênçãos de Deus no futuro. Porque o nosso Deus é um Deus abençoador. É um Deus de bênçãos, amados. É assim o nosso Deus. Amados, o apóstolo Paulo, esse é o nosso terceiro ponto aqui, né? Olhando para frente, para as bênçãos futuras do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha uma santa expectativa, ele tinha muitas expectativas, né? Ele chega a dizer, se não me engano, no versículo 12 ou 13, ele fala, eu vivo numa intensa expectativa de não ser envergonhado, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Mas ele tinha as expectativas de Paulo a respeito do futuro eram as mais promissoras possíveis. Sabe por quê? Porque ele independente do que acontecesse, ele sabia que tudo ia dar certo. Sabe quando ele fala isso? Quando ele diz assim, olha, eu não sei se eu viver, não sei se eu quero continuar vivo, eu não sei se eu quero partir e logo estar com Cristo, porque se eu continuar vivo, eu sei que isso me redundará em frutos entre vocês. Mas se eu partir, se eu morrer, eu estarei com o meu Cristo, que é muito melhor. Então eu estou no lucro. De qualquer forma, eu estou no lucro. Ou me mantendo vivo, ou partindo, eu estarei no lucro. Irmãos, a palavra de Paulo, ela se assemelha muito àquilo que um dia o pastor Valdemiro Timichak, um homem de Deus, ele foi diretor da nossa junta de missões mundiais, da Junta Batista, de Missões Mundiais, aqui um homem muito usado por Deus, já faleceu há alguns anos atrás, e ele disse uma coisa interessante enquanto ele estava pregando, se não me engano, acho que era no congresso, ele estava pregando nesse congresso, uma multidão, ele estava com câncer, irmãos, e ele estava diagnosticado com um câncer terminal, e aí ele subiu no púlpito, pegou o microfone, foi ministrar, e ele disse o seguinte: doente, já bem debilitado, segundo a medicina, de acordo com seus médicos nos seus últimos dias, ele disse:
Se Deus me curar, todos nós veremos a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. De qualquer forma, essa é a perspectiva, irmãos, da gente, de nós que estamos em Cristo. Independente da situação, por vida, por morte, Deus será sempre glorificado. Tudo isso redundará, irmãos, em glória para o Senhor. A glória do Senhor, irmãos, vai se manifestar independente, irmãos, do que vai acontecer no amanhã. Deus será glorificado. Será glorificado através da minha vida e será glorificado na minha vida. Essa é a perspectiva cristã. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Entendendo tudo isso, amado, que independente do que aconteça, glória seja dada a Deus, vai resultar em glória para Deus. E isso, inclusive, até através da minha vida. Irmãos, entendendo isso, eu quero dizer uma coisa para você. O pior já passou. O pior, para nós que estamos em Cristo, irmãos, o pior já passou. Já passou. As notícias que nós temos é assim, não, o pior vai vir ainda. Não, irmãos, para nós o pior já passou. O pior de tudo já se foi. Está para trás, sabe por quê? Porque o pior é viver uma vida sem Cristo. Pior é morrer sem Jesus. Isso é o pior. O pior é não ter as bênçãos eternas. O pior é só ter a esperança nas coisas dessa vida. Isso é o pior, irmãos. Vou dizer uma coisa para você, amado. Dinheiro a gente pode ter, mais um dia acaba. Beleza, a gente pode ter, mais um dia também acaba. Saúde a gente pode ter, mas isso também um dia acaba. Tudo nesse mundo tem prazo de validade. Tudo, irmãos, está envelhecendo, está deteriorando. Tudo, inclusive nós. Mas quando tudo passar, queridos, nós ainda teremos Jesus Cristo. Nós ainda teremos vida eterna em Jesus. Quando tudo isso se terminar, quando tudo isso se acabar, nós ainda teremos Jesus. Nós ainda teremos o nosso Deus, nós ainda teremos as promessas de vida eterna, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem altura, nem criatura, nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar. Então, uma bênção, as bênçãos futuras que nós herdamos em Cristo Jesus, irmãos, elas estão guardadas nele. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que ele é fiel para guardar nosso tesouro até o dia final. A palavra nos ensina isso, amados. Ele nos guarda e ele guarda, querido, as promessas que ele nos dispensou sobre a nossa vida, estão guardadas nas mãos do nosso Senhor Jesus. É por isso que Paulo não tinha crise. Ele está preso ali, mas ele não está em crise. É por isso que Paulo ele está preso, mas ele não está angustiado, ele está feliz. Sabe por quê? Porque o que ele tem em Cristo ninguém pode tirar dele. Nada. Nem ninguém pode arrancar da sua vida. Amado, e você? Você está feliz? Pastor, isso não é tempo de felicidade, isso é tempo de tal. Irmãos, a alegria que deve existir no nosso coração por olharmos para trás e vermos a bênção do nosso Deus, de que Ele é uma pedra abençoadora na nossa vida, como Samuel falou, aqui está a pedra da nossa vida, onde nós somos sustentados. Olhem para isso e lembrem da bênção, daquilo que Deus fez. Entender, amados, que nós temos sido abençoados se nós tivermos um pouco de discernimento, de uma visão espiritual, de uma sensibilidade espiritual, e nós percebermos que nós, irmãos, estamos sendo abençoados, e olhar, irmãos, para frente e esperando as bênçãos futuras que o Senhor Jesus tem para nos dar. Irmãos, se a gente tiver isso, queridos, concretizado no nosso coração, amados, nós temos sim, amados, nós temos motivos para celebrar, nós temos motivos para ainda sermos felizes,
Nós somos felizes, amados. Nós somos felizes porque nós temos a Jesus. Nós somos felizes porque Jesus nos tem. Sabe, nós estamos nas mãos dele. É por isso que nós somos felizes. Muito mais por isso. Muito mais por tê-lo. É ele ter a gente. Glória ao Senhor Jesus. Alegre o seu coração, amado. Sabe? Alegre o seu coração naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus há de fazer e naquilo que Deus já fez. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus uma última vez?